Olá, eu sou o Marcos Silvestre e você está no Carro Sem Jabá. Hoje nós vamos falar sobre troca de óleo e filtro, para que você possa decidir se você quer fazer isso na sua casa ou se você prefere levar para alguém fazer. Aproveitando esse dia de sol, nós vamos fazer então uma manutenção que é a mais básica que você pode fazer no seu carro, que é a troca de óleo mais filtro. Eu encontro informação do tipo de óleo que eu vou usar no carro. Além de alguns selos que alguns carros têm normalmente no cofre do motor, no manual, normalmente no final dele, você tem algumas informações técnicas. Neste caso, do manual do tipo, você vai ter aqui 3,7 litros é a quantidade de óleo que você vai precisar, a viscosidade entre 20,50 e 25,50, e também você tem aqui que ele tem que seguir a norma API SF no mínimo. Para a compra do óleo na garrafa, você vai certificar então da viscosidade, 20W50 está dentro daqui a gente precisa, e a classificação de aditivos, aqui no caso SJ, que é bem superior a que a gente precisa nesse caso, que é um óleo SF, que é um óleo que nem se fabrica mais. Além disso, uma outra informação que de fato é um atestado da garantia desse óleo são os óleos feitos no Brasil. Então, se você está comprando um óleo feito no Brasil, você tem a segurança de que esse óleo ele é normatizado com as exigências que você vai encontrar para o motor do seu carro. Vou comprar o filtro. Como é que eu sei se qual é o filtro certo? Então você vai ter na caixa do filtro a aplicação. Vocês veem que aqui tem vários carros, Uno, Turbo, Palio, Estrada. E aí tem lá, olha, tipo 1.6, 2.0. Então esse aqui é o filtro certo para a gente estar usando. Quer trabalhar em casa? O que eu recomendo? Que você tenha um horário para fazer isso, que você consiga fazer isso de uma forma confortável, que você tenha um espaço bom para isso, que você tenha tempo para fazer o serviço, que você tenha iluminação suficiente para isso. Então eu vou mostrar alguns equipamentos que são interessantes que você tenha para fazer serviço, mesmo que ele seja muito simples, às vezes por você não ter experiência, ou por você não estar habituado realmente a fazer isso, você consiga concluir o trabalho sem que fique afobado, que fique preocupado de como concluir. Recomendo que você use uma roupa de trabalho, uma roupa que você possa sujar, porque você vai se sujar. Tem gente que diz que se sujar faz bem. O que eu quero dizer quando eu falo em ficar confortável de fazer o serviço? Então, uma das dicas, uma das ideias que eu dou é você ter uma forma de fazer isso sem ter que ficar levantando, abaixando, se arrastando, para fazer qualquer tipo de serviço no carro. Então uma das coisas que até é muito comum você ver em oficina é você ter um espaço, você ter uma estrutura como essa. Aqui está bem adaptado, a ideia é mostrar como você faria na sua casa. Para quê? Para que você não coloque ferramentas em cima do carro, e que inclusive é das formas mais comuns de se perder ferramenta. Para você fazer esse serviço, o que você vai precisar? Você vai precisar de óleo, do filtro de óleo, a chave para tirar o bujão do cárter, uma chave para tirar o filtro de óleo de um recipiente. Não é exatamente esse, eu já tenho um que eu fiz, mas eu vou mostrar como faz. Um estilete, pano, uma flanela, papel, um saco para lixo reciclável. Todo esse material que nós vamos estar jogando fora é material reciclável. Você vai precisar também de um tapete. Daqui a pouco você vai entender para que do tapete. Tem um material que a gente pode chamar de auxiliar ou eventual. Eu não quero sujar minha mão, porque você vai se sujar. Você vai precisar de luva, de um jaleco, alguma coisa assim. Luz, porque isso pode ser necessário para o trabalho, dependendo do carro. E aí alguns materiais mais auxiliares ainda. Para a gente começar o trabalho, a primeira coisa que a gente precisa é fazer um recipiente para que você escoe o óleo.
Então aqui eu vou mostrar para vocês o que você vai precisar. De um frasco de 5 litros. Por que 5 litros? A grande maioria dos carros tem entre 3 e 5 litros de óleo no cárter. Então, um recipiente como esse, 5 litros, é mais do que suficiente para que você escoa o óleo para fazer esse trabalho. Bom, como esse aqui meu já está feito, eu vou aproveitar então um outro, que esse aqui você vai poder usar para quando for fazer a troca do filtro, como nós estamos fazendo também, e também para fazer troca de óleo de moto. Esse aqui no caso é um frasco de 2 litros. Bom, então aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos recortar esse frasco pela lateral. Isso é importante, esse frasco ele não é redondo. O frasco redondo ele não é muito bom para isso. Aí você teria que estar cortando nesse sentido, mas aí você ia diminuir muito a capacidade de quanto você pode estar esgotando o óleo aqui. Então a gente vai cortar ele pela lateral. Aqui especialmente como ele tem um vinco aqui, ele dá mais estabilidade. Então eu vou abrir uma janelinha, assim como eu fiz neste aqui. Eu vou abrir uma janelinha neste aqui, porque depois isso vai servir como uma portinha. Então vamos fazer isso aqui usando o estilete. Ok, aqui a gente abriu, então você vê que ficou aqui uma janelinha, aqui você já pode até dobrar, isso aqui vai ser uma portinha fixa, então isso aqui você vai poder usar para poder usar novamente, e está pronto o reservatório para você poder esgotar o óleo do carro. Bom, então chega de papo furado, vamos fazer o serviço, vamos começar. Ao contrário da medição do nível de óleo que você deve fazer com o motor frio, para fazer a troca de óleo você tem que estar com o motor já quente, e quanto mais quente, melhor vai ser a troca de óleo. A primeira coisa que nós vamos fazer então é reconhecer onde nós vamos estar trabalhando no carro, onde você vai precisar mexer no carro. Especialmente nesse carro, e isso é importante porque cada carro é de um jeito, nós vamos estar trabalhando basicamente na parte de cima, aqui com o bocal onde a gente faz o enchimento e a vareta de óleo. Nós falamos do tapete. O tapete para que serve? Exatamente para você deitar embaixo do carro. Você não tem que deitar no chão, não ter friagem, se sujar menos. Dificilmente você vai ter um carrinho em casa. Então aqui com o tapete isso ajuda. Preferencialmente você pega o tapete do passageiro, que normalmente ele é mais limpo que o tapete do motorista. Coloca a parte que você pisa no chão e aí você deita nas costas dele. Depois de aberto o capô, você já viu onde você vai estar trabalhando por cima. A gente já pode estar trabalhando por baixo. A gente tem o cárter do motor e aqui o bujão. Esse serviço não tem jeito, você sempre vai fazer por baixo, você vai fazer deitado, então você vai se sujar. Se a proposta sua é não sujar, talvez seja melhor você mandar alguém fazer. Mas se você quer fazer na sua casa, você vai conseguir fazer bujão. A chave específica de bujão é sempre uma chave que não é cara, vale a pena ter uma chave boa, para que você não estrague esse bujão. E é muito comum você ter a mesma chave podendo ser usada para vários carros. Por exemplo, essa aqui é uma chave Allen de 12 milímetros. Todos os Fiat que eu conheço usam a mesma chave. Então você vai poder usar isso várias vezes. Você não vai ter esse problema, inclusive dependendo da renovação que você quiser do seu carro, você pode usar a mesma chave. Então vamos lá. Chave no bujão. Nós vamos virar no sentido anti-horário para soltar o bujão. Você vê que não precisa de cabo, não precisa de nada. Ele fala, soltou um pouco, ele já ficou molinho, pode tirar a chave. Então agora a gente pode escorrer o óleo. Então nós vamos pegar esse reservatório que nós fizemos, aqui no caso o que eu já tinha pronto. Lembra que o bujão está soltinho. Importante, o óleo que vai sair daqui, lembra que o motor estava quente, né? Então o óleo vai sair quente. Você pode estar com uma luva, alguma coisa que te proteja, como eu mostrei ali dos acessórios. Mas importante, você vai soltar, pode soltar o bujão dentro do reservatório, ou se você não quiser que ele caia lá, ok. O óleo vai escorrer. Nós deixamos o óleo escorrendo, então agora nós vamos tirar o filtro de óleo. O que é importante? Esse filtro a gente pode tentar tirar de 3 formas. Tentar soltar com a mão, que aqui nesse caso não vai soltar.
Você pode usar uma ferramenta para tirar, para soltar o filtro de óleo. Essa ferramenta serve praticamente só para isso. Você passa a corrente em volta do filtro, engata aqui na corrente, que quando você for soltar, no sentido anti-horário, ela trava no filtro. O que nós vamos fazer? Pegar aquele reservatório que nós fizemos, o pequeno, e colocar na posição, porque vai cair óleo daqui também, numa posição diferente do que estava caindo, soltando o bujão do óleo. A gente já pode soltar. Então a gente vai girar sentido anti-horário. Vocês vão perceber que o filtro ali amassa um pouco. Soltou um pouquinho com a chave, você já consegue soltar com a mão. A gente já pode deixar esgotando aqui também. Aqui cai bem pouquinho óleo. Lembra que eu mostrei algumas ferramentas auxiliares? Em que momento que você vai usar e somente nesse momento que você vai usar. Se você não quiser investir em uma ferramenta daquela de tirar filtro de óleo, que ela é extremamente barata, mas mesmo assim você não quer investir, tem uma outra opção que é instalado ainda lá no carro, você furar o filtro de óleo. Esse filtro de óleo é um filtro de óleo descartável, ele tem essa caixa de aço, né, de uma chapa de aço. Existem filtros que você troca somente o elemento, então você não faria isso de maneira alguma, você simplesmente tiraria o invólucro e trocaria o elemento filtrante apenas. Então aqui nesse caso, ainda quando instalado lá no carro, você tem a opção de bater com uma chave de fenda e furar o filtro. Isso aqui tem uma outra característica que você elimina totalmente a possibilidade desse filtro ser reaproveitado. Então isso não é muito difícil, você vai estar batendo com a quina da chave de fenda, isso montado lá no carro, deitado embaixo do carro, então você vai bater, ele já vai começar a amassar, e aqui ele já furou o filtro, aqui a chave entra com facilidade, e aqui ele, com essa parte da chave já no filtro, você consegue fazer o torque suficiente para fazer a soltura do filtro. O importante aqui é que lá no carro, lembra que tem aquela peça que rosqueia aqui no filtro de óleo. Então você tem que fazer isso numa altura do meio para cima do filtro, suficiente para que você coloque a chave toda sem correr o risco de danificar a rosca, né, onde o filtro vai estar sendo depois colocado novamente. Aqui nós já deixamos correndo uns 15 minutos esse óleo. Você vê que ainda continua pingando e isso vai acontecer por muito tempo. Esse é um dos motivos que é necessário que o motor esteja quente quando você vai fazer a troca de óleo. Se você for tentar fazer essa troca com o motor frio, isso vai levar muito mais tempo e você não vai ter o mesmo resultado. Então aqui mesmo pingando um pouquinho, como ainda tem bem pouquinho, a gente já pode estar fechando esse bujão. A gente coloca ele no lugar, rosqueia com a mão, inicialmente. O que é importante? Deixou escorrendo, não dá partida no motor, não queira aproveitar e tirar o óleo que está na bomba de óleo, que está em outros lugares do motor. Não se preocupa, esse pouco de óleo que tem é tão pouco, esse óleo antigo, que não vai fazer a menor diferença e seria muito pior você tentar esgotar esse óleo para ficar com 100% do óleo novo. Isso não é necessário. Colocou o bujão no lugar, você já pode tirar esse reservatório. Você vê que a altura dele, mesmo com o carro no chão, bem fácil de tirar. Aí você vai poder terminar de rosquear o bujão com a mão, chegando na posição dele de aperto. Você vai usar a chave. Que é importante, o aperto aqui é com a mão. Você não precisa pôr cano, não precisa pôr nada mais. Você deu aqui, olha, já tinha um aperto. Aperto com a mão. Meia volta. Neste caso, esse aperto é mais do que suficiente
para o bujão do cárter. Apertar com cano, apertar é totalmente desnecessário e pior, você acaba estragando a rosca tanto do bujão quanto do cárter. Então isso é mais do que suficiente. E mais, em alguns carros existe o risco, dependendo do aperto que você faz aqui, você pode chegar ao ponto de quebrar o cárter. Então muito cuidado, como eu falei, o aperto com a força da mão ela é suficiente para esse bujão. Com o filtro certo, então o que agora a gente vai fazer? Vocês veem aqui essa parte externa, essa aqui é a parte que fica em contato com o motor. E aqui então tem essa rosca onde a gente vai estar apertando e tem uma borracha aqui. Essa borracha é que faz a vedação do filtro com o bloco do motor. Então o que a gente tem que fazer aqui? Você vai pegar o óleo que você vai estar aplicando no carro, você vai passar, só molhar o dedo aqui e vai passar nessa borracha. Posso passar graxa? Até pode, eu não recomendo muito porque a graxa ela nunca vai virar óleo. Então o pouco de graxa que tiver por dentro desse filtro, ele vai acabar circulando o motor e vai acabar se fixando em algum lugar como graxa. Isso nunca vai deixar de ser graxa. E provavelmente vai ser no próprio filtro. Então aqui a gente vai estar passando isso, deixando bem, porque isso vai ajudar no momento que você for apertar, isso vai ajudar a escorregar na superfície do bloco, que é de metal, vai ajudar na vedação e vai evitar que isso aqui tenha algum tipo de ruga ou que essa borracha venha a ter algum tipo de comprometimento. Colocado o bujão, a gente pode agora colocar o filtro. Aqui a gente faz só uma limpezinha nessa área, porque onde pega a borracha fica bem limpo, mas a área de fora sempre fica sujo, e aqui é uma área que pega muita poeira, ainda mais nesse carro que o filtro fica bem na frente do motor. Tá limpinho, então agora a gente pode colocar o filtro. Vai encaixar. E esse serviço de colocar o filtro é 100% com a mão. Você vê que aqui ele roda bem levinho. Encostou o filtro, você vai girar de meia volta até 3/4 de volta, e aí você vai ter o filtro com 100% do aperto que ele precisa. Apertou o bujão, colocou o filtro, você já pode tirar os dois recipientes, deixar reservado, que depois esse óleo nós vamos estar descartando. Então agora que a gente colocou o filtro, fechou o bujão, agora vem a parte divertida do serviço, que agora a gente vai de fato colocar o óleo. Então vocês vão tirar tampa, aqui a gente vai fazer uma limpeza. O importante é que esse serviço de limpeza vocês vão sempre fazer com um pano ou com papel. Nunca use estopa. Estopa e motor é uma coisa que não combina. Então agora nós vamos poder fazer a aplicação do óleo, a parte mais fácil desse serviço. O que é importante? Esse óleo é um óleo dentro das recomendações para esse motor. Aqui para esse motor a recomendação é um óleo SF, é uma coisa que não existe mais, não se fabrica mais. Então, vamos ver se a gente consegue ler aqui, usado em substituição dos óleos com nível SE, SF, SG e SH. Como esse óleo é um óleo SJ, ele já tem propriedades bastante superiores ao da recomendação para esse motor. Isso é fundamental de você ver antes da compra do óleo. Para aplicação do óleo, então a gente vai estar abrindo aqui. Hoje em dia todos os óleos eles são assim, esse tipo de garrafa, não se usa mais lata, não existe mais isso. Sempre vai ter um selo que a gente vai tirar aqui. Tomar cuidado para que esse selo não caia dentro do óleo. E aí usar a garrafa nesse sentido, né, com a boca para cima, que isso vai evitar que o óleo escorra, que ele caia fora do lugar. Então você vai vir aqui e vai estar fazendo a aplicação. Sem pressa, para que não corra caso de cair, escorrer. Importante aqui, são até 3,7 litros nesse carro. Então, como nós trocamos o filtro, primeiramente eu vou aplicar 3 litros e depois aplicar o restante.
Dos 3,5 litros nós aplicamos 3 litros. Eu já tinha um outro frasco já aberto de uma outra troca que eu tinha meio litro de óleo. Tem algumas opções de você comprar já meio litro, você tem um frasco inteiro e usar meio litro. O importante é o seguinte, nós não vamos aplicar esse meio litro agora. Então a gente fecha a tampa. Porque inclusive se nós formos fazer a medição, isso vai estar adulterado porque o filtro de óleo está vazio. Então a gente vai fazer agora, vai dar uma partida, verificar a pressão de óleo e depois disso nós vamos completar até chegar no nível certo. Você fez a aplicação de óleo, então o cuidado que você tem que ter agora é verificar aqui no painel do carro. Nem todos os carros atualmente têm essa luz espia e essa luzinha aqui que parece a lâmpada do Aladim, chamada de almotolia. Essa luz é a luz da pressão do óleo. Então a gente vai vir aqui. Quando a luz está acesa significa que a pressão do óleo está baixa. Com o motor desligado, então a luz está baixa. A pressão está baixa, né? Está sem pressão. Então nós vamos dar partida. É normal, na primeira partida depois da troca do óleo, levar um tempo a mais para essa luz apagar, pelo fato do filtro estar vazio, então até ele encher, mas isso em geral é uma diferença de 2 segundos, 3 segundos no máximo. Então a gente vai fazer a partida agora. O motor pegou, está na marcha lenta, você vê que a luz ainda não apagou. Apagou quer dizer, chegou na pressão de óleo. Chegou na pressão, você já pode desligar, porque nós vamos checar se tem algum tipo de vazamento, alguma coisa assim, especialmente na junção do filtro de óleo. A gente está olhando aqui o filtro de óleo já instalado, a gente deu partida, não tem nenhuma visão de vazamento aqui, vamos dar mais uma partida. Como é um óleo lubrificante, se houver qualquer tipo de vazamento, rapidamente apareceria aqui, tem que olhando nessa borda embaixo do filtro. Como não tem, está tranquilo. O bujão também está tranquilo. Nós colocamos os 3 litros, demos partida, checamos a pressão do óleo, está tudo ok. Então a gente vai tirar uma primeira medida da vareta. Então a gente vai vir aqui, puxa a vareta. A gente deu partida, então a gente limpa aqui com um pano ou papel. Colocou a vareta até o fim. E agora a gente pode fazer a checagem. A câmera não vai dar para ver bem, mas o óleo está pegando neste nível aqui. Ok, lembra que está faltando pelo menos meio litro de óleo que a gente está colocando. Agora a gente vai colocar o outro meio litro de óleo. Colocou o meio litro de óleo que estava faltando, ou a quantidade de óleo da troca que você estava fazendo que estava faltando, você pode ir lá e checar o nível, sem dar partida nem nada, e checar novamente o nível. A melhor forma, ou a forma mais correta de fazer a medição do nível de óleo é com o carro frio, com o motor já algumas horas, se possível, porque todo o óleo que tiver circulado no motor, que tem que descer para o cárter, e o cárter é o reservatório desse óleo, ele já vai estar depositado. Então aí é a hora certa de você fazer a medida. Tem carros, né, vários carros, que costumam dizer que ele esconde o óleo. Se você for medir logo depois que você desligar o carro, você vai ter uma diferença na aferição dessa medida. Por isso que naquele momento que você para no posto, que alguém pergunta, o frentista pergunta, você quer ver o óleo? Não é a hora certa de você fazer isso, a não ser que você saiba que o seu carro tem um consumo regular de óleo, tem um vazamento ou está fazendo uma queima excessiva de óleo. Senão, essa é a hora errada de fazer a coisa certa. Então, aqui a gente faz essa medição mais para ter um parâmetro se realmente está chegando no nível, mas seguramente vai ter uma diferença se nós formos fazer essa medição no momento posterior, depois de algumas horas o motor já desligado. Então a gente vem aqui, olha, um pouquinho menos do que o cheio, lembrando que aqui nós estamos falando de 3,7 litros com a troca do filtro, nós colocamos um pouquinho menos, e também tem a questão do óleo que está nas partes altas, ainda que não desceu para o cárter. Filtro trocado,
óleo no nível, carro com pressão, tem vazamento, quer dizer, tá tudo perfeito. E agora? E esse óleo que a gente tirou está descartando. Então lembra esse frasco que nós fizemos? Uma coisa que é bastante útil nele é que a gente consegue a carga dos frascos, né, que a gente usou com esse óleo velho. E a gente vai fazer o que com esse óleo velho? A gente vai estar levando para o posto de gasolina. Eles têm todo um esquema de descarte. E aí, gostou do vídeo? Agora você já sabe o trabalho que dá fazer a troca de óleo e do filtro na sua casa. Então você pode decidir se você vai fazer sozinho ou não. Qual que é a diferença de valor entre você fazer em uma concessionária, de você fazer no posto de gasolina ou você fazer sozinho? Isso vai te ajudar a decidir, faço ou não faço?